Querido irmão, querida irmã, o Senhor vos dê a paz. A Escola de Teologia Franciscana quer discutir um pouquinho com vocês sobre a relação de Francisco de Assis com a Mãe do Senhor. E a primeira coisa que somos convidados a lembrar é que Francisco de Assis, ele não elaborou nenhum tratado teológico sobre a Mãe de Jesus. Ele não fez mariologia. O que Francisco de Assis fez em sua vida foi um transbordamento de amor e devoção para com a Mãe do Senhor, que se traduziu em orações, preces, invocações. E nessas invocações, louvores, preces dirigidas à Mãe de Jesus, nós encontramos, sim, um pensamento de Francisco sobre a Mãe do Senhor. Nessa sua espiritualidade, nessa expressão de sua espiritualidade, é que encontramos conceitos chaves do modo como ele se aproxima do mistério de Deus que envolve a Virgem Maria. E nesse sentido, nós queremos trazer uma das orações mais significativas que ele compõe, que é a saudação à bem-aventurada Virgem Maria. E eu gostaria de ler essa oração, rezar essa oração com vocês. Francisco, unido a todos nós, reza assim: Ave, Senhora, Rainha Santa, Santa Mãe de Deus, Virgem feito Igreja, e que do céu foste escolhida pelo Santíssimo Pai, a quem ele consagrou com seu diletíssimo Filho e com o Espírito Santo Paráclito, e em quem esteve e está toda a plenitude da graça e todo o bem. Ave, Palácio do Senhor, ave, Tabernáculo do Senhor, ave, Casa do Senhor, ave, Vestimenta do Senhor, ave, Serva do Senhor, ave, Mãe do Senhor, e vós, santas virtudes todas, que pela graça e iluminação do Espírito Santo sois infundidas nos corações dos fiéis, para os tornardes de infiéis em fiéis a Deus. Dessa oração tão bonita, tão profunda, tão significativa, gostaria de retirar alguns elementos para a nossa contemplação. Primeiro, a forma como Francisco começa a oração, que é trazendo ave, tão querido nosso, essa expressão, quando rezamos a Ave Maria, né, o Alegra-te Maria, essa saudação, Deus o salve Maria. Francisco começa saudando a Mãe do Senhor e continua essa saudação a partir dessa expressão que nos faz referência à saudação do anjo à Virgem Maria por ocasião da sua anunciação, como encontramos em Lucas. Depois dessa saudação, Francisco se refere a Maria como Senhora e Rainha. Um traço, né, nessa maneira de Francisco se expressar, de sua espiritualidade, que nós podemos dizer que tem uma característica cavalheiresca, muito própria da literatura, da poesia da época, e que Francisco transpõe esse amor, esse ideal, essa compreensão cavalheiresca na sua espiritualidade transformada em oração. Por isso que nós, logo após pensar o Ave, nós unimos essa ideia, Senhora e Rainha. E depois ele traz, né, na sua saudação, duas compreensões dogmáticas da Mãe do Senhor, proveniente dos concílios antigos. Ele diz que Maria é Mãe de Deus e também Virgem. Ora, são as grandes definições da Igreja Antiga com relação à Mãe do Senhor, que explicam para todos nós a fundamental relação de Maria com o mistério cristológico, com o mistério de Jesus. Maria é mãe do Verbo encarnado, portanto, ela é mãe de Deus, mãe daquele que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E também virgem. Saudar Maria como virgem fala, de fato, do modo como a Mãe do Senhor viveu a sua consagração ao mistério de Deus, ao Deus proclamado e vivido em toda a sua vida, mas fala também da sua adesão ao projeto. A virgindade de Maria é a entrega total da Mãe do Senhor ao projeto de Jesus, ao projeto do seu Filho, no poder do Espírito Santo. E dentro dessa questão da virgindade, Francisco traz uma expressão que é muito rica de significado, de conteúdo, que é Virgem feita Igreja.
que ele quer dizer com essa expressão tão importante? A primeira compreensão que nós podemos tirar dessa expressão é virgem feita igreja, porque Maria é o lugar em que o Verbo de Deus fez sua morada. Pela maternidade divina, Deus habitou em Maria. Como habita num templo, Deus habitou em Maria. Então, Maria é virgem feita igreja por causa de ser ela lugar santo da presença de Deus. E isso é muito interessante, porque depois, quando Francisco vai falar para nós do ave palácio do Senhor, tabernáculo do Senhor, casa do Senhor, essa ideia também se repete. Maria é o lugar santo da presença de Deus. Lugar santo da presença de Deus pela sua maternidade, mas também porque o Espírito fez de Maria o seu templo, o Espírito Santo veio morar de modo definitivo em Maria de Nazaré. Então, a primeira menção, né, a primeira forma em que nós podemos compreender essa expressão virgem feita igreja é Maria como lugar da presença de Deus pelo mistério da encarnação e a vinda e força do Espírito Santo nela. Também lembramos algo, né, nessa expressão que foi muito bem tematizado por Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, junto com outros padres antigos, é claro, com os outros padres da igreja, vai nos dizer que tudo aquilo que nós falamos de Maria, nós podemos aplicar à igreja e vice-versa. Então, dizer que Maria é virgem feito igreja, nós dizemos que, pegando a primeira compreensão de Maria como lugar da presença de Deus por causa do Verbo e do Espírito, Maria está no mistério de Cristo, no mistério da igreja. Ora, quando nós falamos isso, nós lembramos de imediato a Lumen Gentium, capítulo 8, que vai falar para todos nós desse mistério, dessa forma como Maria se relaciona no projeto de Deus, na história da salvação, no mistério de Cristo, no mistério da igreja. E ainda uma possibilidade muito importante, muito bonita de contemplar essa expressão, é que é a possibilidade, né, partindo da possibilidade de que essa saudação tenha sido escrita na Porciúncula, Francisco venha a considerar aquela igrejinha não apenas um lugar que ele teve carinho, que reconstruiu, que reuniu os seus frades ali, que é de grande importância, é claro, mas também, junto com toda essa gama de importância, ele aponta para todos nós o quê? Aquela igrejinha representa a própria mãe do Senhor. A igrejinha materializa a presença de Maria na sua espiritualidade, na espiritualidade de sua fraternidade. Nós podemos dizer que a Porciúncula é o coração de Maria. E olha que coisa interessante nós podemos dizer então. Se a Porciúncula é o coração de Maria, a Porciúncula é o coração da nossa ordem, da nossa fraternidade franciscana. Então, onde nós estamos enquanto franciscanos? No coração de Cristo, no mistério da Trindade Santa, mas também no coração de Maria, que é o coração da nossa ordem. Logo, Virgem feita igreja, nessa referência a Porciúncula como lugar da Mãe do Senhor, como presença, né, sinal da presença da Virgem Maria como intercessora, como amiga, como mãe, como protetora da Ordem dos Frades Menores, de toda a família franciscana. E nisso tudo nós vamos vendo esse acento muito forte que Francisco tem de pensar a Virgem Maria no mistério trinitário. Ele vai dizer que o Pai escolhe e consagra a Virgem Maria com o dom do Filho e do Espírito Santo. Olha que clareza Francisco tem de não colocar a Mãe do Senhor isolada em privilégios, mas na sua relação fontal, na sua relação com o mistério da Trindade Santa, que é a fonte da vida, que é a fonte da espiritualidade, que é o mistério do próprio Deus. Maria está nessa relação com a Trindade, com Deus, na comunhão dos santos, na comunhão da igreja. Isso é muito claro na compreensão de Francisco. E depois ele continua, né, com outras saudações que estão bem dentro dessa temática. Quando ele vai dizer, Ave Palácio do Senhor, Ave Tabernáculo do Senhor, Ave Casa do Senhor. Olha como que Francisco de Assis evidencia a dimensão de lugar santo. Maria é o lugar santo da presença de Deus. Palácio, porque Deus está ali. Tabernáculo, porque Deus está ali.
casa, porque Deus está ali, na vida, na pessoa de Maria de Nazaré. Ela é presença, ela é força de Deus. Ela é a expressão amorosa de Deus, enquanto aquela que traz consigo o Senhor. E também diz Francisco, né, algo que é muito próprio dos evangelhos, ao dizer: Ave serva do Senhor, Ave mãe do Senhor. Ora, essas expressões serva e mãe do Senhor são todas as formas que encontramos nos evangelhos da infância de Maria se compreender dentro do mistério de Jesus, na sua maternidade, na sua proposta de dedicar toda a sua vida ao Senhor Jesus. Ali nós encontramos Maria unida no mistério trinitário. Francisco de Assis, então, quando nós tomamos essa oração tão importante, ele nos ajuda a compreender que nós, na nossa devoção mariana, no nosso amor à Virgem Maria, ela sempre nos aponta para Deus. Maria nunca aponta para si mesma. Então, a verdadeira devoção mariana, ou ainda, né, a verdadeira devoção mariana e franciscana, é uma devoção que aponta para o coração de nosso Deus. Então, se nós quisermos viver bem nossa espiritualidade mariana, nós devemos viver bem a nossa fé, a partir da liturgia, a partir do cuidado com os pobres, a partir da leitura assídua da palavra de Deus, e, é claro, com a devoção mariana, como que essa grande força de reflexão, de oração, que perpassa a nossa vida e, perpassando a nossa vida, nos ajuda a caminhar cada vez mais ao coração de nosso Deus, para o louvor, para a glória de nosso Deus, com Maria e com a igreja, com a fraternidade dos irmãos e irmãs. Portanto, irmãs e irmãos, bendito seja Deus que nos deu a Virgem Maria como mãe, como intercessora. Bendito seja Deus que fez a Virgem Maria coração da nossa fraternidade franciscana. Bendito seja Deus que convida todos nós a sermos humildes, sermos seguidores de Jesus, da mesma maneira que Maria foi. Um grande abraço a todos e que o Espírito de Deus sempre nos ilumine, sempre nos encha da sua graça. Paz e bem.